Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma live devocional aqui na nossa página. Nós estamos lendo juntas as parábolas no Evangelho de Lucas e tem sido enriquecedor, né? Conhecer essas pérolas, essas joias preciosas, esses tesouros que tem no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. São histórias, né, simples, mas que nos ensinam conceitos profundos, coisas mais complexas sobre o reino de Deus, né? Jesus usava, né, figuras simples para ensinar sobre o reino de Deus por meio dessas parábolas. E hoje nós vamos ler mais uma parábola. A parábola de hoje está em Lucas 12, do 35 ao 47. Lucas 12, do 35 ao 47. Eu vou colocar aqui a referência bíblica nos comentários. Lucas 12, do 35 ao 47. É a nossa referência bíblica de hoje, a nossa leitura. Fixei o comentário. Então você já pode abrir a sua Bíblia. Se você não tem acompanhado as nossas lives, nós temos feito lives na segunda, quarta e sexta, às 10 horas da manhã. Hoje eu atrasei alguns minutos porque eu tive uma questão de trabalho para resolver. Mas estou aqui, então sempre às 10 horas da manhã, na segunda, quarta e sexta, nós estamos aqui ao vivo para fazer essa leitura, né, dessas passagens, dessas parábolas junto com vocês. Hoje nós vamos ler Lucas 12, 35, 47, que é a parábola do servo vigilante. Então, sempre que você vier para a live, já vem com a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, que fica mais fácil para você depois achar a referência. Se você não tem acompanhado as nossas lives devocionais ao vivo, por algum motivo você não consegue estar aqui nesse horário, as nossas lives ficam todas salvas no nosso canal do YouTube, que também é @souestarblog. É o mesmo endereço do Instagram, e você pode ir lá e acessar. Todas as nossas lives devocionais estão salvas lá. Tem mais de 260 vídeos de lives devocionais salvas no canal do YouTube para você aprender com a palavra de Deus, para você aprender a fazer o seu devocional, tá bom? Então vamos lá começar a nossa leitura de hoje. Nossa leitura de hoje é Lucas 12, do 35 ao 47. E nós vamos ler a parábola do servo vigilante, uma parábola que fica bem nítido, que Jesus nos ensina sobre a importância de estarmos vigilantes em relação à sua vinda, em relação à sua volta. Jesus vai voltar. Nós temos essa certeza, não sabemos quando, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas temos essa convicção nos nossos corações de que o Senhor irá voltar. Não temos motivos para duvidar disso, né? Porque Jesus, né, Deus, por meio dos profetas do Antigo Testamento, prometeu um Messias, prometeu que o Senhor viria. E ele veio, né? E ele prometeu ele falou que ele morreria, que ele ressuscitaria no terceiro dia, que ele deixaria conosco o Espírito Santo, e tudo que Jesus disse, ele foi cumprido. Tudo que Jesus disse aconteceu, né? O Senhor é fiel, as promessas dele se cumprem, né? Ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Então, nós não temos motivos para duvidar da volta de Jesus. Ele virá, o Senhor virá buscar a sua igreja, o Senhor virá buscar todos os salvos, todos aqueles que creram no seu nome, que renunciaram à sua vida e entregaram ela para Cristo. Então, o Senhor vai voltar, não sabemos quando, nem onde, né, como isso vai acontecer, quando isso vai acontecer, mas ele retornará. E nós precisamos, então, estar vigilantes, atentas, né, preparadas para a volta do Senhor. E é sobre isso que a parábola do servo vigilante vai falar conosco, tá bom? Essa parábola faz parte de um discurso maior, tá? O Senhor estava fazendo um discurso, ensinando uma multidão, e em alguns momentos desse discurso ele se refere aos seus discípulos, mas a parábola do servo vigilante, ele fala para a multidão, ele ensina a multidão. Nesse mesmo discurso, tem a parábola que nós lemos na semana passada, a parábola do rico tolo. Então, o mesmo discurso que ele faz, a parábola do rico tolo, que ele fala
sobre a parábola do rico tolo, ele fala da parábola do servo vigilante, tá bom? Em alguns momentos desse discurso, como eu disse, o Senhor ele se refere aos discípulos, ele fala especificamente aos discípulos, explicando para os discípulos, e outros momentos ele fala para a multidão. E essa parábola do servo vigilante, ele falou para a multidão, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar a ler então. A minha Bíblia é uma NAA, uma nova Almeida atualizada, essa é a versão que eu tenho utilizado com vocês aqui, então talvez tenha alguma diferença de tradução, né, de vocabulário, mas não muda o sentido do texto. O texto é sempre o mesmo sentido. Então vamos lá. A parábola do servo vigilante, Jesus fala o seguinte: estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. O Senhor fala, estejam preparados com o corpo cingido, né? O que era esse corpo cingido? Era ser vestido adequadamente. Antigamente, né, naquela época, os homens usavam, né, túnicas muito pesadas, e cingir esse corpo significava usar um cinto para amarrar essa túnica para que eles não tropeçassem na túnica. Então Jesus está dizendo, ó, estejam preparados com o cinto apertado, né, estejam preparados com a vestimenta adequada, né, estejam preparados para levantar a qualquer hora e com as lamparinas acesas. Por quê? Porque naquela época não tinha energia elétrica, né? Então, para você enxergar algo à noite, você precisava de lamparinas. Então, se alguém chegasse assim e você não tivesse preparado com a lamparina acesa e com as vestes prontas, né, você não conseguiria abrir a porta para aquela pessoa, porque você não ia enxergar e você poderia tropeçar na sua roupa. Então, aqui tá falando, esteja, né, com a iluminação preparada e com, né, as vestimentas adequadas para a hora do Senhor voltar. Então, vamos lá. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Então, aqui o Senhor nos compara a servos que esperam o seu Senhor voltar de uma festa de casamento. Então, ele fala assim, esteja preparado, porque assim que o Senhor bater a porta, você não demore muito para abri-la. Você esteja preparado com a sua veste adequada, com a sua lamparina acesa, para abrir logo a porta, né? Assim como um servo espera o seu Senhor voltar de uma festa, esteja também vigilante, preparado para esperar a volta do Senhor. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes, ou seja, preparados, estão preparados sempre para servir ao Senhor, né? Estão preparados para o retorno dele, estão vigilantes em relação ao seu modo de vestir, com as lamparinas acesas, né? E trazendo para a nossa realidade espiritual, nós também precisamos estar nessa vigília, né? Precisamos estar vigilantes, precisamos estar alertas, atentas a tudo aquilo que vem para tirar nossa paz, que vem para nos distrair, que vem tirar o foco daquilo que é prioridade nas nossas vidas, que é o nosso relacionamento com Deus. Será que nós estamos prestando atenção? Às vezes existem circunstâncias na nossa vida que nos distraem. Problemas que vêm para tirar o foco, às vezes algo pequeno, uma picuinha, sabe? Aquela situação que acontece naquele dia e que acaba roubando, tomando o seu coração, tomando o seu pensamento, e por conta daquilo que é pequeno, a gente acaba, né, esquecendo o que é prioridade, nos distraindo daquilo que é o nosso foco principal. Existem propostas na nossa vida que também são distrações. Nós precisamos também estar vigilantes em relação a isso, aquilo que é para nós e aquilo que não é. Existem convites, existem propostas que nós recebemos que podem parecer boas, mas na verdade são apenas distrações. São distrações para tomar a nossa mente, distrações para tomar o nosso coração, que sugam a nossa energia, que sugam o nosso tempo e nos tiram do foco, nos tiram daquilo que é prioridade. Então, por isso que nós precisamos estar vigilantes. Tem um capítulo do meu livro novo, Vencendo Venenos da Alma, que eu falo que a vigilância é o antídoto para vencer as distrações.
Quando você está atenta, quando você está vigilante, você não se distrai. Porque quando você consegue identificar uma distração e falar, isso está me distraindo, isso está me afastando do Senhor, isso está me tirando do foco daquilo que é prioridade. Olha o que a Nana falou, verdade, Lid, já me separei com algo assim, numa coisa minúscula, tomou outras proporções e tirou daquilo que era prioridade. Tirou o foco daquilo que era prioridade. E exatamente, às vezes é uma situação super pequena que acontece e a gente deixa tomar nosso coração, a gente deixa aquilo tomar nossa mente e aquilo vai crescendo. Quando nós vemos, nós já nos afastamos. Nós já nos perdemos. Então, a vigilância, né? O Senhor nos convida para estarmos vigilantes, para estarmos atentos, para prestar atenção a tudo aquilo que está nos roubando a paz, a tudo aquilo que está nos afastando do que é prioridade, né? Quando o Senhor voltar, estaremos preparadas, estaremos, né, com as nossas vestes preparadas, com as nossas lamparinas acesas, para a vinda do Senhor. Nós precisamos viver como se isso fosse acontecer todos os dias, né? O Senhor pode voltar hoje. Eu estou preparada hoje para isso? Eu estou pronta para a volta do Senhor? Você está pronta, mulher? Você está preparada? É necessário se preparar, é necessário estar vigilante. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, aproximando-se os servirá. Isso daqui é tremendo, porque aqui há uma promessa. Aqui está falando que bem-aventurado é o servo vigilante. Bem-aventurado é aquele que, quando o Senhor vem, encontra o servo preparado. E olha o que vai acontecer com esse servo vigilante. Olha a promessa para o servo vigilante. Olha a promessa para o servo que estará preparado. Em verdade lhes digo que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, aproximando-os os servirá. Ou seja, né, aquele que estará preparado terá um lugar à mesa e será servido. Então aqui a gente tem uma inversão dos papéis. Aquele que estava pronto para servir será servido à mesa, receberá algo do Senhor. E o Senhor nos ensinou com o seu exemplo a ter esse serviço, né? A servir. O Senhor, né, serviu os seus discípulos. O Senhor, ele mesmo diz que ele veio não para ser servido, mas para servir. Ele lava os pés dos discípulos e ele dá esse exemplo de serviço para os discípulos. E ele fala, aquele servo que estiver preparado terá um lugar à mesa com o seu Senhor e também será servido. Isso aqui é tremendo, é uma promessa para nós. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se o encontrar vigilantes. Porém, considerem isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Naquele momento que você menos espera é que o Senhor vai voltar, é que Jesus voltará. Por isso precisamos estar sempre atentas e vigilantes. Então, né, Pedro interrompe Jesus nesse momento e faz uma pergunta para Jesus. Então Pedro perguntou, Senhor, essa parábola é só para nós ou também para todos? Aí Pedro está perguntando, Senhor, isso daqui é só para os discípulos ou vai para toda a multidão? Né? O Senhor respondeu, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Então aqui está dizendo, existe um que ficará encarregado para cuidar dos outros servos, dos demais. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, e comer, a beber e a embriagar-se? Então aqui a responsabilidade daquele servo que cuida dos demais servos, daquele que lidera, daquele que cuida dos demais.
né, empregados. E o que acontecerá com aquele se ele começar a negligenciar o serviço? Se ele começar a se embriagar, se ele começar a maltratar os outros servos, se ele começar, né, a espancar os demais, achando que Jesus está, né, demorando para voltar, achando que o Senhor demora demais para voltar, né? O que acontecerá? E dizer consigo mesmo, meu Senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se, ou seja, viver sem temor, né? Ah, o Senhor demora, não sei quando ele vem, então, né, vou viver sem temor. É necessário manter o temor a Deus. E temor a Deus não tem a ver com ter medo de Deus. O temor a Deus significa viver com reverência, com a consciência da presença de Deus na sua vida. Eu gosto dessa definição. Temor a Deus é viver com a consciência da presença de Deus na sua vida. Quando você tem essa consciência de que Deus está presente em todos os momentos, que você é templo do Espírito Santo, você vive com temor, porque você sabe que o Senhor está ali com você em todos os momentos. E não, em tudo que você faz, o Senhor está ali presente. Isso é viver com temor a Deus. Ter temor a Deus é ter reverência ao Senhor. Então eu não vou viver a minha vida de qualquer jeito, eu não vou fazer o que eu quero, não vou me entregar aos meus desejos, aos desejos da carne, porque eu tenho temor a Deus, porque o Senhor está aqui comigo. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, o Senhor está aqui. Então eu preciso viver com reverência. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, irá aplicar-lhe castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Ou seja, aquele que conhece a vontade do seu Senhor, aquele que sabe qual é a vontade de Deus e mesmo assim o desobedece, né? Não há salvação para essa pessoa. Existem muitas pessoas que conhecem a verdade, sabem o que é certo e mesmo assim escolhem viver na desobediência, escolhem viver na mentira, não por ignorância, né? Não é falta. Existem pessoas que existem pessoas que erram por ignorância, mas existem pessoas que não erram por ignorância, erram por uma escolha, conhecem a verdade, mas escolhem viver na mentira. Aí Jesus continua, aquele porém que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Ou seja, existem aqueles que erram na ignorância, né? Que erram porque não conhecem a vontade do Pai. Mas aqueles a quem muito foi dado, né? Muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ou seja, aquele que o Senhor dá mais, será mais exigido. Ou seja, aquele que recebe mais responsabilidade de liderar, de ensinar, né, de pastorear, a esse será muito mais exigido, a esse será muito mais cobrado, porque a esse foi dado muito mais. Então essa é a parábola do servo vigilante. O que nós aprendemos? Precisamos estar atentas, precisamos estar vigilantes, precisamos prestar atenção, pedir ao Espírito Santo de Deus para nos alertar, para nos ajudar a não nos distrair, a não nos perder. Porque nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Jesus pode voltar na hora dessa live. Jesus pode voltar na hora que você está fazendo o seu almoço. Jesus pode voltar naquele momento que você está perdendo a paciência. Então é necessário estar vigilante, com as vestes preparadas, com as lamparinas acesas, porque nós não sabemos a hora que nosso Senhor vai voltar. E a hora que Ele voltar, nós precisamos estar preparadas, né? Prontas para abrir a porta, sempre prontas para servi-lo, né? Porque Ele vai voltar e nós não sabemos quando, mas cabe a nós estarmos preparadas para isso. Ah, Lidiane, será que demora? Não sei se demora, mas aqui o Senhor nos diz, estejam prontos, estejam vigilantes, estejam preparados. E para nós que estivermos preparados, que estivermos vigilantes, há uma promessa. Nós sentaremos à mesa com Ele e também seremos servidas. Nós iremos desfrutar desse banquete com o Senhor. Teremos um lugar na mesa. Há um lugar na mesa para você.
Então esteja vigilante, esteja atenta, vigie seu coração, faça esse autoexame no seu coração, né? Esteja sempre vigilante em relação ao que você sente, ao que você pensa e ao que você faz, né? Buscando cada vez mais esse aperfeiçoamento em Cristo, porque a gente tropeça, mas o segredo é permanecer. Nós vamos cometer erros, nós vamos às vezes nos irar, perder a paciência, e aí a gente pensa, meu Deus, será que eu nunca vou mudar? Será que um dia eu vou deixar de tropeçar nessa pedra? Vai, mulher, se você for perseverante, se você permanecer. Ele tem essa promessa: permaneçam em mim, conectados em mim, enxertados em mim, e você vai dar fruto. Você vai dar fruto. Conectado nele, você dará fruto se você permanecer conectado. Então não desista, permaneça, seja perseverante, buscando essa presença todos os dias, pedindo para o Senhor te ajudar todos os dias, né, a moldar seu coração, a transformar o seu caráter para que você seja cada vez mais parecida com Ele. Amém? Que nós possamos ser assim, como esses servos, vigilantes e preparados para a volta do nosso Senhor. Amém? Vamos orar então? Pai, muito obrigada pela sua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos exorta, que nos disciplina, que nos ensina, que nos alerta, Senhor, a continuar nos seus caminhos, a permanecer conectadas em Ti, que nós possamos ser essas servas vigilantes, atentas, Senhor. Elimina de nós tudo que tem nos distraído, tudo aquilo que tem tirado o nosso foco, que tem nos levado para longe do Senhor. Enche-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Pai. Nos ensina a viver de acordo com a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? E amém! Essa foi a nossa live, então, sobre a parábola do servo vigilante, tá bom? Lembrando que na quarta e na sexta nós voltamos com mais lives aqui, estudando as parábolas no Evangelho de Lucas. Se você não conseguiu assistir essa live completa, não tem problema, porque ela vai ficar salva lá no nosso canal no YouTube. É só você ir lá, @soistarblog, e conferir todas as nossas lives devocionais salvas lá, tá bom? Beijo no seu coração, espero você quarta-feira às 10 horas da manhã. Até lá!